E como que é a história assim de você vir para Balneário Camboriú? Ela está relacionada a algum trabalho específico ou mais a questão de uma mudança? Porque também muitas pessoas, elas, por morarem em cidades pequenas, já é muito limitado o que você pode fazer, as É. oportunidades e tudo mais, né? Então, tem relação a isso? Você vir para cá para buscar um emprego, montar uma empresa? Como que você Então, chegou em Balneário? parando para pensar agora na tua pergunta, eu me dei conta. Tem a ver sim com a minha vida profissional, mas foi um momento em que eu era psicólogo no projeto social. Aí nesse projeto surgiu a vaga de coordenador, eu me candidatei a essa vaga, consegui a vaga de coordenação de um programa de família acolhedora, que era o acolhimento de crianças em famílias da comunidade. Só que nesse período o governo do município, né, a prefeitura, ela visava muito mais números, né, só queriam saber de atendimento, atendimento, e não era a qualidade no Sim. atendimento. E naquele final de ano eles resolveram diminuir o salário, porque era projeto social, daí demite todo mundo e contrata no ano seguinte. E nessa troca de contrato eles queriam diminuir o salário, aumentar a demanda e fazer toda uma coisa desumana que eu não Uhum. concordava. Então eu estava há 5 anos como psicólogo, mas eu estava saturado daquela politicagem. Aquilo me incomodou demais. A chegar um momento de estafa mental, eu tirei férias e eu voltei mais cansado do que eu saí. Eu não queria mais voltar. E aí nessa, resumindo a história, eu saí do projeto. Eu saí do projeto, aí eu tinha o acerto, tinha seguro, tudo que eu tinha direito. E aí pensei, cara, vou fazer alguma coisa para relaxar. E aí nisso, eu morava em Foz do Iguaçu, lá no Paraná. Uhum. Um amigo estava vindo morar para cá com a família e ele falou: A gente está indo para Balneário, lá é tudo muito caro. Se você quiser, você vem com a gente." Era ele, a esposa e 2 filhos. E a gente Certo. divide aluguel. Você fica Claro. morando com a gente até você se estabilizar e aí você segue tua vida. Uhum. E foi o que eu fiz. Não tinha nada para fazer, nem conhecia Balneário ainda. Sim. Eu não tinha nada para fazer com seguro-desemprego, não tinha nada planejado, estava saturado, eu já estava há 10 anos em Foz do Iguaçu, foi o período de faculdade e mais o período que eu trabalhei, e vim para Balneário. E chegando em Balneário, eu passei perrengue, como todo mundo, Normal. porque me recolocar no mercado de trabalho, mesmo sendo psicólogo. Lá na minha cidade, em Foz do Iguaçu, todo mundo me conhecia. Falava quem era o Luiz Rigo, nossa, todo mundo sabia quem era o Luiz Rigo. Então, conseguir emprego para mim lá era muito fácil, justamente porque eu me colocava nos lugares. Sim. Agora, eu cheguei em Balneário, ninguém Sim. fazia ideia de quem era o Luiz Rigo. E foi aí que eu tive a experiência de trabalhar em marmoraria, Ah, né? Meu diploma lá na gaveta. Trabalhei como estoquista. Na marmoraria, inclusive, eu passei um nível de humilhação, eu diria, porque tinha que carregar aquelas pedras pesadas de sim. mármore. E aí, quando eu ia erguer uma vez, assim, tentando ajudar, não estava conseguindo, o rapaz virou para mim e falou: Cadê teu diploma agora? Como se isso fosse algo. Aí eu olhei para ele e falei assim: Cara, nesse momento eu não preciso de diploma, eu preciso Uhum. de esforço. E fui, mas aquilo ficou assim dentro de mim. Aí eu chegava em casa e pensava: O que eu tô fazendo da minha vida? Por que eu não volto para psicologia? Uhum. Mas assim, eu fiquei num nível de saturação tão grande que eu não queria. Eu queria me reinventar, sabe? Sim. Nessa marmoraria mesmo, eu trabalhei uns 2 primeiros dias, eu era casado ainda com a mãe do meu filho, e ela perguntou: Como é que foi? Como é que tá sendo? Eu falei: Não é para mim, mas eu vou ficar até eu arrumar outra coisa. E vou Sim. fazer o melhor que eu puder. E aí aqui em Balneário eu fui me reinventando, assim, cada vez fazia uma coisa diferente. E aí em 2017 eu resolvi fazer o curso de barbearia, que estava no auge da barbearia. E aí fiz o curso. A princípio eu pensava como uma renda extra, como algo diferente. Só que eu fiz o curso, já fui me apaixonando e fui vendo que ninguém queria atender criança. Ninguém Sim. gosta da área. E aí, já ainda durante o curso, eu montei a barbearia na sala da minha casa. Olha. E aí eu comecei a atender já, eu morava em Camboriú, Lá em 2017. 2017. 2017. Que Comecei bacana. a atender na barbearia, na verdade, a mãe do meu filho sempre me deu muito apoio, então a gente sacrificou a sala de casa e montou a barbearia ali. E Uhum. dali a gente foi pra garagem, porque ali ficou pequeno, a garagem já não comportava mais, aluguei uma sala, e aí fiquei mais algum tempinho numa sala, e aí veio a pandemia. Aí quebrou tudo, não tinha condições mais de manter, a gente vendeu, e aí foi quando eu fui trabalhar com criança num salão especializado em crianças mesmo, e aí veio a ideia de cada vez mais querer crescer. Falei, essa é a parte que eu mais amo. E aí, Balneário, ela é muito carente de todo tipo de serviço, Sim. né? De mão de obra realmente qualificada. E aí, percebendo isso, eu falei, essa área da infância é uma área que eu sempre amei. Então, eu vou aliar a psicologia com um corte de cabelo e trazer isso de uma forma lúdica para as crianças. Daí, falei, daqui eu não saio mais. Daí veio meu filho, meus pais vieram morar para cá também. Então, eu falei, agora daqui de Balneário eu não saio tão cedo, né? Que legal. O que que eu percebo, assim, até quero que você fale um pouquinho mais, né? Embora não considere, né, que você seja uma pessoa velha, né? São 40 anos, mas pelo que você falou, essa questão de estar se reinventando, de, poxa, isso não é pra mim, então beleza, vamos lá, vamos ver outra coisa, vou fazer aqui. Porque talvez tem pessoas que hoje elas pensam, poxa, me formei, fiz um curso, tô nessa área, tô infeliz, mas também não tem a coragem
de pegar e chutar tudo pra cima e não, deixa eu ver aqui outra coisa, vou fazer outra coisa. Então, o que que você pode falar, assim, nesse sentido? Sabe que eu venho refletindo muito sobre isso. Ao longo desse tempo, né? Eu vou fazer 38 anos agora em janeiro. E eu tenho amigos que são bem mais velhos do que eu. E eles falam isso. Ah, agora eu tô velho para isso ou velho para aquilo, né? Eu não acho que tenha idade. Eu só penso o seguinte, desde sempre, e respondendo a esse questionário eu me dei conta. Desde sempre, a minha prioridade era trabalhar com o que eu amasse, sabe? Eu não sei se vocês acreditam em signo, mas eu sou capricorniano, isso diz muita coisa, né? O Capricórnio, ele sempre pensa muito no trabalho. Mas assim, não que eu só pense no trabalho, mas o trabalho, sim, é o que me motiva muito, porque se a gente parar para pensar, a gente passa mais tempo no trabalho do que com a nossa própria família. Sim. Então, por que eu vou me sacrificar, ficar num lugar que eu não amo? Então, eu não consigo trabalhar pelo dinheiro. Óbvio que eu preciso do dinheiro. Mas não há dinheiro no mundo que pague, eu digo, a minha saúde mental. Eu preciso estar feliz. Se eu levanto de manhã e penso, caramba, eu vou ter que ir para aquele lugar de novo. Se isso se repete por 15 dias, eu já começo a repensar. É hora de mudar. Nem que seja só de empresa na mesma área, mas eu preciso mudar. Ou então fazer alguma coisa nessa empresa ou nesse lugar que eu consiga transformar. Então, eu digo muito isso. A mãe do meu filho, ela era advogada quando nós casamos. E ela nunca gostou da área, né? Então, ela deixava muito claro isso. E ela dizia, só que agora eu já tenho um diploma. Sim. E eu falava, e daí? Qual é o problema você se reinventar? Então, ao longo desse período, a gente falava, o que você quer fazer? Ah, eu quero fazer tal coisa. Então, vai lá, faz um curso nessa área. E até hoje eu falo para adolescentes, eu falo para os meus clientes, ah, mas eu tô nessa área, só que eu tô tão cansado, tô tão saturado. Eu digo, você já pensou em fazer outra coisa? Então, toda hora a gente olha para as pessoas fazendo o que não ama, eu sinto que é um peso muito maior. Né? Você ter que trabalhar já é difícil, porque assim, às vezes você não quer, você quer ficar em casa, quer passear. Mas então que ao menos o trabalho seja uma coisa que você ama. Eu vejo também as pessoas falarem sobre o trabalho, e eu comecei a pensar nisso esses últimos dias. Todo mundo está reclamando de trabalho, agora final de ano, né? Serviços de marcenaria, pedreiro, encanador, eletricista, todo mundo reclama disso. E eu comecei a pensar por que está tão difícil encontrar profissionais que estejam realmente comprometidos com o seu trabalho, que entreguem o que precisa, né? E eu me dei conta de que a gente cria, na verdade, ou a gente continua seguindo uma cultura de que trabalhar é difícil, trabalhar é uma obrigação, e o prazer está em conseguir muitos trabalhos. Por exemplo, nessa área, né, de encanador, pedreiro, eletricista, eu acredito que o prazer muitas vezes gira em torno de conseguir mais um, fechei mais um contrato, peguei mais um. E esse pegar mais um contrato não tá relacionado com o entregar o contrato, em fechar mais um. E aí, em muitas áreas, eu noto isso, que as pessoas querem poder falar que estão cheios de trabalho, que estão atolados, que não estão dando conta, e ter o prazer de estar com esses projetos, mas esquecem que o principal, o mais fundamental do nosso trabalho é entregar um bom resultado. É se sentir, assim, ó, como eu falo, eu pego para cortar o cabelo de uma criança, eu olho para o começo, meio e fim. Ele chegou no meu estúdio, eu já vou brincando, eu vou interagindo, eu vou fazendo com que ela se sinta à vontade ali. Durante o corte, tá ficando desagradável, eu paro tudo, deixo que a criança fique mais ambientada. E no final do corte, ela tem que sair dali sentindo que foi uma experiência agradável. Então, eu pergunto se ela gostou, agora a gente tem um catavento, eu dou o catavento. Então, todo esse trajeto, a experiência que a criança tem é muito importante. Tudo bem que o meu corte ali dura pouco tempo, o período que ela fica no meu salão gira em torno de meia hora. Mas eu digo que se cada profissional se preocupasse em fazer esse processo ser interessante, como ele vai receber o cliente, como ele vai atender durante e como ele vai entregar esse projeto, todo mundo ia trabalhar mais feliz. E os clientes seriam mais satisfeitos. Então, empreender não é só abrir um negócio e fazer encher a agenda. Não é só isso. Tem a ver com a experiência que a gente proporciona. A gente ouve tanto falar isso do mundo corporativo, mas só quando a gente está do lado de cá, a gente fala, cara, é isso. Para manter o cliente. Encher a agenda é muito simples. Eu pus agendamento online agora, fica só vindo o e-mail dizendo que agendou. Agora, como você mantém esse cliente para ele reagendar para o mês que vem, aí é quando ele entra da porta para dentro. E acho que está muito linkado ao que tu falou, né, tio Luiz? É a questão de amar o que faz, né? E o Mano até falou da questão de se reinventar, e eu vi que tu frisou algumas vezes que mesmo no processo de se reinventar, aonde você estiver, faça o melhor que puder. Exatamente. Não é porque você não está vendo mais futuro naquilo ali que tu precisa relaxar e falar, vou pegar atestado, não vou mais, vou fazer só por obrigação, né? Acho que tem que deixar essa marca, né? Porque não dá para fechar uma porta. Às vezes essa porta é importante. Isso é muito do caráter da pessoa Sim. também, né? Não, deixa eu fazer com excelência aqui. Então acho que
Que é bem isso, né? E até tem uma frase que eu li, inclusive foi hoje, que é trabalhe com o que você ama e você nunca irá precisar trabalhar, né? Então, É isso. eu É acho que verdade. é exatamente isso.